Boa noite a todos. Bom, nós vamos falar hoje sobre uma passagem e um convite, já que o mês espírita é sobre o acolhimento, nada melhor do que a gente ver o convite do Cristo a respeito disso. Então nós temos aqui um dos textos, e é interessante o título dele, né? Que o título começa com lágrimas, né? Nós temos uma passagem a qual nós vamos trabalhar. Esse texto nós vamos trabalhar um pouquinho mais para frente, né? Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É uma promessa do Cristo a respeito disso. Quando nós vamos olhar o capítulo 11 de Mateus, nós queremos entender um pouco mais por que o convite do Cristo foi feito. Porque quando nós observamos a mensagem, vinde a mim todos que andai cansados e oprimidos. E se eu não estou nem cansado nem oprimido, eu não posso ir para o Cristo? E se eu estou cansado e oprimido, que tipo de cansaço e opressão é o convite do Cristo? É qualquer tipo de cansaço? Então aí a gente começa a perceber que o convite é um pouco mais profundo. Que tipo de cansaço é esse que o Cristo está nos chamando? Para esse acolhimento. É um cansaço das coisas do mundo. É um cansaço de ver que parece que nós não estamos nos localizando aqui nesse planeta Terra. Parece que as coisas estão um pouquinho erradas. Mas na verdade é porque lá no fundo nós corremos em círculos e perdemos muitas vezes a oportunidade de evoluir. Quando Jesus anunciou isso no capítulo 11 de Mateus, é referente a uma história que é importante a gente entender. E o capítulo não termina no versículo 28, ele vai até o 31. E aí a gente percebe que Jesus, ele dá orientação aos seus discípulos. Logo depois disso, chega até ele os discípulos de João Batista. Quem fora João Batista? Um profeta, depois de 400 anos de silêncio. É interessante. Chico Xavier desencarnou em 2002, no dia que o Brasil se tornou campeão do mundo, né? Eu tenho para mim, isso é meu, tá? Que o Brasil se tornou campeão mais por merecimento do Chico, para poder ele desencarnar em paz, né? Falou, ó, tá todo mundo preocupado, tá todo mundo pensando só no futebol, né? E aí esquece e deixa ele desencarnar, desdobrar em paz. O grande médico que ele foi, lógico que seria um tormento. É só a gente lembrar quando desencarnou, por exemplo, Ayrton Senna. Foi quase que um mês só falando de Ayrton Senna na TV. Quando desencarnou os Mamonas Assassinas, um mês falando só disso. E para o espírito lá, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce aqui no Brasil, falaram direto. E para o espírito, que está consciente de si mesmo, como o Chico estava, seria um tormento. Então foi ótimo, ele desencarnou no dia que o Brasil estava com alegria. E eu estou brincando que fala que eu acho que o Brasil ganhou mais por causa do Chico, porque em 2002 o Brasil estava desacreditado e chegou a ser campeão. E aí em 2006, que ele era o favorito, ele perdeu. E a Itália, que era favorito em 2002 e era desacreditado em 2006, ganhou. Então parece que houve tipo assim, uma troca de campeonato. Vamos fazer um adiantamento aqui, né? Senão chega a ter que ficar mais 4 anos, ia ser ótimo para a gente, mas ia ser meio cansativo para ele. Então o que acontece? A gente percebe que houve, né, toda uma estrutura para um Chico Xavier estar aqui com a gente. Agora imagina a preparação para estar Jesus Cristo com a gente. A preparação foi muito maior. Dizem que a preparação para a chegada do Chico foram 25 anos de preparação. Agora, a preparação para a chegada do Cristo foi desde o convite e a chegada dos exilados de Capela. Só para a gente ter uma noção, tem uma passagem na Bíblia em que Jesus está, como fala, crucificado, né?
E aí ele fala, meu Deus, por que me desamparastes? Já viram essa passagem? O que passa essa ideia para a gente? Nós vamos chegar ao acolhimento lá, mas o que chega essa ideia para a gente quando a gente vê Jesus dizendo o seguinte, meu Deus, por que me desamparastes? O que passa a ideia para a gente? Que ele foi abandonado? Né? Assusta a gente um pouco. Mas é interessante porque a gente fica se questionando. E se a gente eu me coloco no lugar de Jesus, eu falo, olha, eu fui esquecido pelo próprio Pai. Só que tem um detalhe. A passagem e a forma como ele foi escrito na Boa Nova, no Novo Testamento, no Evangelho, da forma como a gente quiser, Evangelho significa Boa Nova. Ela é bastante clara. O comentário está escrito, né, em hebraico. A forma como foi colocado foi em hebraico. E a gente se pergunta por quê? Porque, na verdade, Jesus estava cantando um salmo, e é o Salmo 22. Então, na hora que ele estava na cruz, ele estava cantando um salmo que começa assim, meu Deus, por que me desamparastes? Inclusive, Pastorino, que foi um grande espírita, que tem um ótimo livro chamado Minutos de Sabedoria, que é o livro católico mais vendido depois da Bíblia, só que esse livro era espírita. Só que a família, por ser católica, acabou, depois que ele desencarnou, só deixando os Minutos de Sabedoria vir à tona, porque os outros eram bem espíritas mesmo. Os outros são 8 livros chamada Sabedoria do Evangelho. Ele era muito bom de colocar o raciocínio na época do Cristo, e técnicas de mediunidade. Ele era padre, morava em Vaticano, e quando o Gandhi pediu para falar com o Papa Pio XII, o Papa falou assim, eu deixo você falar comigo, desde que você venha com roupas ocidentais. Só que isso geraria um problema na Índia, porque ele estava relevantando a indústria indiana, e ele não podia fazer isso. Quer dizer, olha o que eu falo aqui para vocês, mas chega lá fora eu faço diferente. Então ele não pôde conversar com o Papa. Só que isso incomodou muito o Pastorino, que perguntou quem era o maior exemplo de moral no planeta. E acho que ele chegou à conclusão, ele perguntou se era o Papa ou era Gandhi, e depois disso ele largou a batina e veio para o Brasil, conheceu o Espiritismo e se tornou espírita. Bom, mas esse era só um adendo para vocês conhecerem quem foi o Pastorino. E aí ele chega a comentar que nessa passagem, o certo, por conhecedor que ele era, que o certo seria, meu Deus, como me glorificaste. Mas de qualquer forma seria isso no Salmo e seria isso na crucificação falada por Jesus, mas a outra parte também leva a gente a pensar em várias questões a respeito disso, inclusive sobre o acolhimento. Então, o que acontece? O Salmo a que ele se referiu, o Salmo 22, foi escrito 600 anos antes do nascimento de Jesus. Só para a gente ter uma noção do nível de planejamento da reencarnação de Jesus. 600 anos antes, Davi já descrevia o tipo de morte que seria do Salvador. E é interessantíssimo, porque lá no Salmo 22 diz assim, transpassaram meus pés e minhas mãos. E aí a gente fala assim, descreveu a crucificação. Só que tem um detalhe muito importante. Essa descrição da crucificação no ano 600 a.C. ocorreu 300 anos antes dos romanos inventarem esse processo de tortura que era a crucificação. Então ele descreveu a crucificação antes da crucificação ser inventada. Olha o nível de precisão do nascimento de nosso Mestre Jesus. Para a gente simplesmente achar que ele teria o mesmo comportamento que eu teria se eu tivesse crucificado. Se eu tivesse crucificado, eu falaria a frase, meu Deus, por que me desamparaste? Na verdade, eu estava gritando feito doido. Né? Aí, a morte na cruz é uma morte que leva normalmente, no mínimo, em média, 48 horas para alguém da idade de Jesus. Alguns estudos dizem que chegava até uma semana para morrer na cruz. A morte na cruz era por asfixia. Quando furava-se as mãos e punha um pé sobre o outro, numa plataforma inclinada, não tinha força na perna para se manter o peso do corpo. Quando se cedia ao peso do corpo, puxava-se os braços para cima e
o diafragma impedia a respiração. Então, para não morrer sem respiração, ganhava força sobre as pernas e ficava nesse processo. Se fosse um homem forte, ele viveria uma semana até na cruz, a média de 48 horas. Quanto tempo Jesus ficou na cruz? Eu já vi estudo, a gente fazendo a conta lá, 3 horas, mas já vi questão falando são 6 horas que ele ficou na cruz. Por quê? Porque ele aceitou o que veio para ele. Eu fico imaginando, alguém chega para mim e fala assim: Fabiano, pega essa cruz e sobe esse morro com essa cruz até lá em cima. Aí eu sou muito curioso, eu vou me perguntar, por quê? Porque chegando lá em cima, nós vamos te crucificar nessa cruz. Deixa eu capitular aqui um pouquinho o raciocínio aqui. Você quer que eu pegue essa cruz de 70 quilos, coloque no meu ombro, que já está machucado, porque eu levei chabatada nas costas, suba esse morro até lá em cima, para vocês me crucificarem nessa cruz? E se eu não quiser fazer isso? A gente te mata. Não estou vendo lucro, não. Então, o que acontece? A gente já veria um problema, né? Eu já veria um problema. Eu já falaria mais, né? Eu chegaria e falaria assim: se vocês querem me crucificar, vocês arranjam onde está achar um táxi para mim, me põe e me leva lá em cima de táxi. E com ar-condicionado. Porque se eu vou dar show, eu tenho que pelo menos ir em grande estilo. Mas Jesus aceitou a cruz. Já tinha sofrido chicotadas nas costas. Aceitou a cruz e subiu morro acima. Chegando lá, ele já estava tão cansado, mas tão cansado, que ao invés de ficar sendo torturado na cruz por 48 horas ou até mais, já não tinha força física para passar de 6. Então, quando nós aceitamos tudo que é de Deus, pode ter certeza que nós vamos sempre pagar pelo menor preço. Nós vamos pagar pela menor dívida. O convite de Jesus é quando nós estamos cansados e oprimidos. E através desse cansaço e opressão, nós observamos Ele que deu o exemplo. Mas é fácil a gente ouvir o convite, vinde a mim. Mas quão difícil é a gente aceitar. Porque quando a gente olha o Cristo, nós começamos a falar o seguinte: mas a proposta dele não me apraz. Eu não quero esse tipo de proposta. Eu quero as facilidades que o mundo pode dar. Mas tudo é muito passageiro. Por máximo que a gente possa viver nesse planeta Terra, e talvez o recorde aí gire por volta de 125 anos, 128 anos, ainda é muito curto o tempo que a gente pode ter aqui na Terra, para depois a gente sofrer as consequências dos maus usos que a gente fez, dos benefícios que recebemos para estarmos com Cristo. Nesse chamado que nós demoramos a atender. Porque é muito fácil a gente ouvir e bater no peito e dizer: eu estou indo, Jesus. Mas quão difícil é levantar e ir até Ele. Porque ir até Ele significa seguir seus passos. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E nós não temos outro caminho a não ser Ele, porque Ele próprio afirma que só chegará ao Pai através dele. Mas não é através dele, tipo assim: Jesus, olha, eu estou aqui, então você já pode entrar no reino dos céus. Mas através de copiar o roteiro que ele escreveu. E o roteiro que ele escreveu começa na manjedoura e termina no Calvário. Fora esse roteiro, nós vamos continuar andando em ciclos e perdendo oportunidades valiosas. Quantas vezes nós entramos dentro da casa espírita, nos sentimos acolhidos, talvez mais pela equipe espiritual da casa do que talvez pela equipe física da casa. Porque acolhido pela equipe espiritual nós sempre somos. E aí nós sentimos que aqui dentro recebemos o consolo. Aqui dentro recebemos
as informações que acalmam as minhas dúvidas, que apagam as minhas incertezas, que diminuem a minha revolta. Mas, saindo a porta fora, parece que novamente a névoa do mundo nos encobre e esquecemos das promessas que fizemos a nós mesmos no momento do aprendizado e do crescimento e seguimos mundo afora como cegos diante de um mundo em que não conseguimos ver aonde seguir. Todos nós temos uma temática central de nossas dúvidas. Nós temos nossos desejos, mas tem uma temática central dos nossos desejos. E essa temática central, normalmente, ela está associada às leis e à deturpação dessas leis. Existe, como a divisão lá de Kardec, a lei de reprodução. E ela é importante para o nosso crescimento como ser. O sexo é belo e divino quando feito por amor, com amor. E nós pegamos essa lei e deturpamos para viver só o prazer, esquecendo de qualquer outra necessidade ou compromisso para com o próximo. Deturpamos o que era sagrado, jogamos ela no ramerrão, na correria do mundo e achamos que está tudo dentro do normal. Nós percebemos a lei de conservação e achamos que a lei de conservação é importante, mas deturpamos ela e queremos tudo só para nós, para que eu possa me conservar melhor. Eu entendo a lei da adoração, mas aí me torno fanático e quero achar que aquele é o compromisso que eu tenho dentro de um fanatismo religioso. Então nós pegamos as questões que são divinas e nessas questões que são divinas nós normalmente trazemos e dificultamos ela porque nós modificamos e a viciamos. O convite do Cristo é para todos nós que já percebemos esse tipo de compromisso, esse tipo de comportamento e naturalmente carregamos em nós essas dificuldades. Às vezes as nossas lágrimas são lágrimas de revolta e achamos que o convite do Cristo é para nós que estamos revoltados. Não, o convite do Cristo não é para a revolta, é para aqueles que choram. Lembrar que Jesus também chorou. É o versículo mais curto da Bíblia. Quando anunciam para ele a morte de Lázaro, e aí um versículo mais curto da Bíblia diz, e ele chorou. Nós observamos que Paulo chorou às portas de Damasco, depois de cair do cavalo e ver Jesus. Nós sabemos que Pedro chorou depois que o galo cantou após negar o Cristo a terceira vez. Nós sabemos que Maria chorou de ver o Cristo à cruz. Então o choro que nós estamos nos reportando não é um choro de revolta, mas um choro que junto com ele tinha a esperança. A esperança de que virão dias melhores. A esperança de que nós não estamos desamparados. Que quando Cristo disse, meu Deus, por que me desamparaste? Ele estava cantando um salmo que mostrava a vitória dele como Espírito, porque aquilo já estava narrado 600 anos antes do seu nascimento. Então é fácil para nós acharmos que nós podemos moldar o Cristo à minha realidade. Mas quando nós somos chamados a nos moldarmos à necessidade do Cristo, aí o apelo é que precisa tocar mais fundo. E quando ele toca em nós, nós choramos. Choramos porque reconhecemos quem somos. Bem-aventurados, como lá no Mateus capítulo 5, as bem-aventuranças, quando Jesus abriu a boca para ensinar, bem-aventurados são os pobres de espírito, os humildes. Então o primeiro degrau
que nós precisamos alcançar, porque as bem-aventuranças são degraus. E para eu alcançar cada uma das bem-aventuranças, eu tenho que alcançar a bem-aventurança anterior, e a anterior até a primeira. Então, a primeira bem-aventurança que nós precisamos alcançar é bem-aventurados os humildes, os pobres de espírito. Então, nós temos que olhar para nós e sabermos onde nós nos encontramos na nossa evolução. A palavra humildade vem de humus, a parte mais rica da terra. É saber onde estão os nossos pés. Eles não estão flutuando nem mergulhados na terra. Eles estão sobre a superfície. Então, saber quem eu sou. Saber o que eu já conquistei. Mas saber também o que eu não conquistei. E correr atrás do que eu não conquistei. Através de não me sentir superior a ninguém. Ser realmente humilde. Depois disso, vem o segundo convite. Bem-aventurados os que choram. Então, depois que eu me vejo como humilde, eu tenho que olhar e ver aonde eu ando. E aí eu descubro quão pequeno eu sou. Então eu vou chorar. E aí, nesse momento, que vem o convite do Cristo. O convite para a gente segui-lo. Vamos ler um pouquinho esse texto aqui para a gente trabalhar depois. Dá só, por favor, um Ctrl mais aí, só para aumentar a letra. Mais um pouquinho. Pode aumentar mais. Lágrimas. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus em Mateus 11, 28. Ninguém como Cristo espalhou na terra tanta alegria e fortaleza de ânimo. Reconhecendo isso, muitos discípulos amontou argumentos contra a lágrima e abominam as expressões de sofrimento. O paraíso já estaria na terra se ninguém tivesse razões para chorar. Considerando assim, Jesus, que era o mestre da confiança e do otimismo, chamava ao seu coração todos que estivessem cansados e oprimidos sob o peso de desenganos terrestres. Não amaldiçoou os tristes, convocou-os à consolação. Muita gente acredita na lágrima, sintoma de fraqueza espiritual. No entanto, Maria soluçou ao Calvário. Pedro lastimou-se depois da negação. Paulo mergulhou-se em pranto às portas de Damasco. Os primeiros cristãos choraram nos círculos. Só um minutinho. Choraram nos círculos de martírio. Mas nenhum deles derramou lágrimas sem esperança. Prantearam e seguiram o caminho do Senhor. Sofreram e anunciaram a boa nova da redenção. Padeceram e morreram leais na confiança suprema. O cansaço experimentado por amor ao Cristo converte-se em fortaleza. As cadeias levantadas ao seu olhar magnânimo transformam-se em laços divinos. Caracteriza-se as lágrimas através de origens específicas, quando nascem da dor sincera e construtiva. São filhos de redenção e vida. No entanto, se procedem do desespero, são venenos mortais. Então, pensando nessa questão, nós começamos a sentir que o convite do Cristo é mais profundo. É o convite de uma vida inteira. Não que nós tenhamos que estar cansados e oprimidos para estar seguindo, mas nós temos que estar conscienciosos, depois de ter alcançado, visto a necessidade da humildade, o quanto de barreira nós ainda temos que vencer conosco mesmo. Mas a fé remove essas montanhas de barreiras que nós carregamos dentro de nós. Conforme eu comecei dizendo, o capítulo 11 começa
quando os discípulos de João Batista seguem Jesus, que eu falei que foi depois de um silêncio de 400 anos. Então imagina, eu não terminei o raciocínio, por isso que agora eu estou voltando a ele. Imagina Chico Xavier ter vindo em 1600. E até hoje, depois de 1600, a gente ainda olhar e falar, mantenhamos firme nos ensinamentos que foram dados em 1600. Quando virá o próximo médium da capacidade de um Chico Xavier? Esse era o silêncio que o povo hebreu seguiu e sentiu e viveu. Por isso, eles tinham a capacidade de estar ouvindo o Cristo. Então vem João Batista. E quando vem João Batista, logo depois ele fala que ele veio a aplanar, né, os caminhos do Senhor. Logo depois aparece para ele Jesus, que era primo dele. E ele batiza Jesus. E do alto vem uma luz, uma foz, uma nuvem dizendo, esse é meu filho amado, a quem me comprazo. É interessante que depois, mais à frente, quando Jesus está no alto do Tabor, e aparece para ele Elias e Moisés, ao final uma nuvem também diz, esse é meu filho amado. Como fala, alguma coisa tipo assim, seguiu. Como fala, é quase que a mesma frase. Só que um é para o início de jornada e outro é para o final da jornada. Me falhou a memória aqui de pegar o final da frase. Mas depois vocês recorram lá para vocês verem. O mesmo fenômeno mediúnico acontecendo na presença de João Batista, depois acontece na presença de Elias desencarnado. Bom, e aí acontece, logo depois que Jesus é batizado por Elias, por João Batista é preso. Então João Batista, conhecendo a cultura, o conhecimento a cultura judaica, ele sabia que com a chegada do Cristo acabaria o sofrimento. Mas logo que ele conheceu o Cristo, ele foi preso. Então ele pediu para os discípulos perguntarem para Jesus se era ele que havia de vir ou se eles deveriam esperar outro. Então Jesus disse o seguinte, olha, veja e diga para João, os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos se limpam, os surdos, né, ouvem, os cegos vêm, e aos pobres é pregado o evangelho. Foi a primeira vez que uma religião veio aos desvalidos do mundo. E eles vão. E quando eles vão, Jesus fala o seguinte, o que vocês vão ver no deserto? A cana agitada ao vento? Os homens bem vestidos? Não, esses estão nos palácios. Vocês vão ver a voz que clama no deserto. E essa era uma da forma que Elias era conhecido. E mais, ele ainda fala o seguinte, em verdade vos digo, esse era o Elias que havia de vir. Então, a afirmação de que João Batista é a reencarnação de Elias é de Jesus, não é de outra pessoa, é de Jesus. Jesus fala o seguinte, e esse era o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos, que ouça. Mas não é só nessa passagem que mostra a reencarnação de João Batista que foi Elias. Nós também observamos a citação também, quando Zacarias, pai de João Batista, fica sabendo que ele vai ser pai, e aí nessa citação, dizem, né, como fala, o anjo Gabriel vira para ele e fala o seguinte, e esse era o Elias que havia de vir. E lá no alto do Tabor, quando está descendo, ele fala assim, por que disse que era necessário que Elias viesse antes do Senhor? Jesus falou assim, ele veio, só que ninguém o reconheceu. E os discípulos entenderam que se tratava de João Batista. Então tem 3 citações na Bíblia afirmando, para a gente falar que não existe reencarnação, você vai ter que fazer muito malabarismo nisso aí, ou então não ler a Bíblia. Porque se você ler a Bíblia, você vai ver que teve a reencarnação de João Batista. Agora, o que fez Elias? Alguém sabe qual foi o gênero de morte de João Batista? Como João Batista morreu? Né? Decapitado, perdeu a cabeça numa bandeja de prata. Certo? Dos nascidos de mulher, ninguém maior do que João Batista. Então a gente olha e fala o seguinte, daquele espírito que foi desenvolvido e criado basicamente aqui no desenvolvimento e crescimento das evoluções do planeta Terra, ele era o maior dos nascidos de mulher. Mas do reino de Deus ele ainda é o menor. Então ele estava matriculando na entrada do reino dos céus. E aí a gente percebe o seguinte, o que fez Elias? Rapidamente. Elias
na época de Elias, a rainha estava se engraçando pelo deus Baal. Gostei do deus Baal, deus da chuva, da prosperidade, da chuva, né? Então, que vai trazer prosperidade, gostei dele. E muitos seguindo a rainha, né? Porque às vezes as pessoas gostam de seguir os governantes. Então, a governante falou que ela ia seguir Baal, foi um monte de gente seguindo Baal. Então, nesse caso, Elias falou o seguinte: vou orar para Deus para que não chova até que eu diga quando deve chover novamente. E durante 3 anos não choveu em Jerusalém, na região como fala, da terra prometida. 3 anos sem chover. É uma seca sem fim. E aí, o Deus da prosperidade, que era Baal, ficou desmoralizado, né? Quer dizer, da chuva, ficou desmoralizado. Aí o Deus da chuva e não chove. E aí, tentaram matar Elias e tal. Aí, quando Elias volta, vamos fazer uma competição para ver quem que é o Deus verdadeiro. Eles vão para um alto de montanha, e lá montam uma fogueira, quer dizer, aquele pilha de madeira, põe no alto uma oferenda para Deus, e aí o seguidor de Baal fica lá tentando durante horas a fio fazer com que Deus, Baal, possesse fogo na fogueira. E nada de pegar. E aí, disse que o caminhar em volta foi tão grande que chegou a fazer um buraco, um círculo. Aí Elias falou o seguinte: molha a madeira, que é a minha vez agora, molha, e encharcar tanto de água a madeira, que o círculo, que me falha a memória se foi cavado depois, ou se foi até esse andar pessoal, ficou cheio de água. E ele falou para Deus: Senhor, e um fogo veio do céu e acendeu aquela pira. E é interessante porque o pessoal sabia que era raio, não falaram raio, falaram fogo. Pode ser uma teorita, uma coisa desse tipo. Mas o fogo foi tão intenso que a água evaporou toda. E aí viraram para Elias: Elias, o que a gente faz com o sacerdote de Baal? Corte a cabeça de todos eles. Lei da ação e reação. Como Elias cortou a cabeça de mais de 415. A misericórdia de Deus é tão grande que ele só perdeu uma. Graças a Deus, né? E aí o que acontece? A gente percebe o quê? Chico Xavier comenta esse fato no livro A Sombra do Abacateiro, que era um culto que ele fazia, um culto do evangelho que ele fazia abaixo da sombra do abacateiro. E lá nesse culto, ele chegou a dizer que João morreu de perder na cabeça porque ele era jogo forte. Ou seja, ele ficava apontando o erro das outras pessoas. Ai de ti que mandou, Herodes, que mandou o seu irmão para a fim da batalha para casar com a esposa dele. Então ele apontava o erro das outras pessoas. Só que a gente não sabe nosso passado ficar apontando o erro das outras pessoas. Então, o que é o convite do Cristo é algo mais profundo. Aquele convite de vinde a mim todos que andai cansados e fatigados, porque é uma fadiga que nós estamos sentindo por cobrar do outro a postura que eu ainda não tenho em mim. E é cobrar do outro a postura de coisa que eu tenho em mim, mas eu não tinha no passado. E eu recebi de Deus a misericórdia por isso. Vamos tentar entender o que significa isso. Quando Pedro pergunta para Jesus quantas vezes deve perdoar, qual foi a resposta? 70 vezes 7. Quanto que dá isso? 490. Certo? Aí a gente pode virar e falar o seguinte: olha, minha esposa me irrita todos os dias, todo dia eu tenho que perdoar ela. Nós já estamos casados há 10 anos. Se for todos os dias, cada dia tem 365 dias, e já perdoei ela 3.650 vezes. Não preciso mais perdoar não, né? Jesus só mandou perdoar 490. Só que é 490 vezes cada ofensa recebida. Isso não sou eu que estou falando. Foi uma pessoa que chegou para o Chico Xavier mais ou menos a mesma coisa, só que era o marido. Né? Meu marido já me irritou, já perdoei ele mais de 1.400 vezes. Jesus pediu para perdoar 490, então estou resolvida, né? Aí Chico ficou meio apertado, mas realmente 490 vezes, né? Aí o Emmanuel falou assim: fala com ela que ela não cumpriu o que Jesus disse, não. Ou o Emmanuel está dizendo que você não cumpriu o que Jesus está dizendo, não. Por quê? Porque Jesus pediu para perdoar 70 vezes 7 cada ofensa recebida. Então é mais interessante, é mais... Se a gente lembrar do fato em que eu perdoar isso 490 vezes, depois de 490 vezes a gente esquece, tá? Ela tem que perdoar.
Mas tem que perdoar, coitado, eu não estava sabendo o que estava fazendo. Depois de 490 vezes, você já não lembra mais qual foi o perdão, qual foi o motivo que você tinha que perdoar. Então, o pastorinho também nos traz que 70 vezes 7 significa na língua em hebraico infinitas vezes. Era um número muito grande, infinitas vezes. Então, nós temos que perdoar infinitas vezes. E Jesus diz por quê? Ele conta uma parábola do devedor incompassivo. Aquele que devia 10 mil talentos. Eu sempre li 10 mil talentos. Deve ser uns 10 mil reais, né? Uma coisa assim, dívida grande, né? Aí eu procurei ver o que era um talento. Um talento era uma moeda de ouro ou de prata, mas a de ouro valia 6.000 dias de trabalho. Gente, 6.000 dias de trabalho, eu fiz as contas uma vez, aí eu cheguei à conclusão que eu completei 10.000 dias de vida com 28 anos, mais ou menos. Né? Então, assim, ter, né, essa questão de 6.000 dias de trabalho é muito dia trabalhado. Mas isso é para um talento. São 10 mil talentos. Eu fiz as contas com o salário mínimo e isso dava 2 bilhões de reais. Tem que refazer as contas. Mas dava 2 bilhões de reais. De qualquer forma, você vê que é uma conta impagável. Certo? 2 bilhões de reais é uma conta impagável. Essa era a dívida do rapaz lá, né? E aí, quando foi chamado para pagar, eu não tenho como pagar. Lógico que essa dívida não é dinheiro, é de débito de coisas que nós fizemos, de machucar as outras pessoas em vidas passadas. Então você vai pagar do jeito que puder. Me perdoa. Está perdoado. Olha, interessante. E aí ele reencarnou, quer dizer, ele passou a porta. Ele esqueceu a dívida que ele teve quitada. E aí ele chegou lá, quando ele reencarnou e nasceu, foi apresentado para ele um que lhe devia 100 denários. 100 denários, um denário é um dia de trabalho. Dá aproximadamente 5 mil reais. Paga que me deves. Não tem como pagar. Então eu vou te prender, vou vender a sua esposa, seus filhos vão para a escravidão e tal, até que você me paga a dívida. Aí, aqueles que sabiam da história, ou seja, os espíritos, o seu guia espiritual, comunicou a providência divina, comunicou ao Senhor, e aí voltou, né? Eu vejo normalmente a interpretação, na hora que eu vejo o rei na Bíblia, como sendo a lei, não ser Deus, a lei. Certo? Tem uma passagem de Mateus lá, que tipo assim, que o Deus mandou matar, não sei o que, o rei mandou matar, né? Quando não seguiu. É a lei, não é Deus, é a lei que está ali cumprindo o seu papel. Então acontece, a lei foi cobrar os 10 mil talentos, e cobrou os 10 mil talentos dele, até que ele pagasse tudo. Então, gente, quando a gente fica vendo alguém lá no Jornal Nacional, o que esse cara fez, ele tem que pagar, prisão perpétua, pena de morte, tem que pagar, tem que sofrer, né? Só que ele talvez deva 100 denários, e a nossa dívida pode ser 10 mil talentos. Então, para evitar sofrimento bater nossa porta, porque o primeiro que pede justiça é o primeiro a receber. Fica pedindo justiça para você ver, você é o primeiro a receber. Mas a justiça também para resgatar o passado. Era João Batista. Ele pediu justiça e recebeu. Ele pediu, né, corrigir, né, o reino está a caminho, né, quem mandou você fugir da ira? E ele não fugiu da ira, ele acertou o passado. Mas Chico Xavier comenta que se a gente estiver escolhendo o jugo suave, Senhor, perdoa, ele não sabe o que faz. Nós estamos com a tristeza aí de ver pessoas tão desequilibradas, às vezes cometendo crimes em escolas, hospitais, etc. Vamos pedir, Senhor, misericórdia para aqueles que estão errando nisso, porque é uma dívida que leva milênios para quitar. São milênios para quitar uma dívida dessa. Ano 300 depois de Cristo, em Lyon, pegaram crianças e resolveram fazer com as crianças, né? Resolveram fazer com as crianças um circo romano onde colocaram fogo nas crianças. Ano 1968, Niterói, um circo pegou fogo. E Chico Xavier comenta que eram essas pessoas daquele circo romano que colocaram fogo em crianças que estavam resgatando aquele débito contraído no século IV. 1.600 anos para resgatar. Aqueles que fugiram pelo buraco que foi feito pelo elefante,
eles resgataram através do amor. Ele só estava para relembrar. Agora, aqueles que morreram queimados, estavam resgatando coisas que tinham 1.600 anos, que ainda estavam atravancando as suas vidas. Então, quando a gente olha uma pessoa dessa, que faz um crime hediondo como esse, que está nos atormentando, e a gente não deve comentar quem é e tudo mais, até parece que a Rede Globo falou uma coisa desse tipo, para não incentivar outras pessoas a fazerem a mesma coisa. Mas quando alguém vai por esse caminho, ele faz e marca para ele uma trilha de sofrimento de séculos. São minutos de desatenção com as trevas e séculos de reparação do nosso erro. Então, o que acontece? Essa frase não é minha. Essa frase de André Luiz está, acho que no livro Entre o Céu e a Terra, se não me falha a memória. Então, o que acontece? Não vamos ter esses minutos de desatenção com as trevas. Por isso que orar e vigiar. E vamos vigiar constantemente. Então, o que acontece? Vamos ter dó dessa pessoa. Pedir para Deus para que diminua a dor dessa pessoa. Da mãe dessa pessoa. Do pai dessa pessoa. Gente, essas pessoas têm pais e têm mães, têm irmãos que sofrem por ver alguém que um dia estava num estado e no outro dia totalmente alterado cometem um crime desse hediondo. Então, não vamos ficar pedindo justiça que tem que arder no fogo do inferno, porque talvez essa pessoa, mesmo cometendo esse crime hediondo, só deva 100 denários e o nosso crime possa ser 10.000 talentos, porque a gente pode ter sido senhor de exércitos e ter mandado arrasar cidades. Então peça misericórdia para os outros, para sermos merecedores da misericórdia que recebemos por ter nascido num país tão caloroso e que nos ensina uma doutrina rediviva do Cristo através do Espiritismo. Vamos aprender e pregar nos nossos corações com a fé, o ensinamento do Cristo, porque não sabemos se na reencarnação que vem nós vamos estar aqui no Brasil, porque talvez a gente seja convidados a pregar o evangelho que nós aprendemos aqui no Brasil, em outras instâncias, em outros países, como na Ásia, na África, na Europa, nos Estados Unidos. E ainda digo de passagem, eu preferiria a Europa, os Estados Unidos estão evoluídos e tal, não sei o quê, né? Mas o terreno mais fértil é daqueles que sofrem. Então é mais fácil pregar o evangelho na África, na Ásia, que tem muitos sofredores. Talvez na Europa ainda esteja ressequida pelo excesso de conhecimento e cultura e esqueça o verdadeiro entendimento do Cristo. E aí nós vamos precisar relembrar o evangelho que nós aprendemos aqui à luz da doutrina espírita. Agora imagina, né? Chego lá no plano espiritual, o grupo espiritual a quem eu estou vinculado, Fabiano, vamos agora estudar o evangelho igual você estudou lá no Brasil, à luz da doutrina espírita, traga para nós, porque nós temos fome e sede desse conhecimento. O que você aprendeu lá? Olha, eu não sei o que eu aprendi, mas aprendi cada marchinha de carnaval que foi excelente. Aí ele vai falar assim, rapaz, que perda de tempo, né? Então não vamos desperdiçar essa nossa oportunidade não de estarmos aqui. Gente, no livro Os Mensageiros, comenta-se que o Espiritismo é como se fosse, tenho quase certeza que é Os Mensageiros, tá? Mas é um dos livros de André Luiz. Um espírito chega para o André Luiz e fala assim, André, para mim o Espiritismo é como se o céu tivesse aberto e visse das instâncias mais altas o conhecimento espírita para a gente aqui embaixo. E eu me pergunto, será que nós estamos prontos para isso? E eu também me pergunto, será que eu estou pronto para isso? Sabe por quê? Gente, eu olho e falo assim, lindo. Onde que isso aplica na minha vida? Aonde isso encontrou ressonância no meu íntimo? Porque eu olhar e falar que é lindo, gente, é um texto bem lido, bem escrito. Os textos de Emmanuel são bem escritos, os textos de André Luiz são primorosos. Do Emmanuel eu acho mais primoroso que o André Luiz, mas não tiro o mérito do André Luiz. Eu olho e falo assim, nossa, que forma de escrever maravilhosa. E fica ali embevecido, de repente, só na beleza poética do texto. Mas ele encontrou ressonância dentro de mim? Se ele não encontrou, eu não estou entendendo o Espiritismo na profundidade que ele deveria ter. Como eu deveria entendê-lo na profundidade. Então o convite do Cristo é para nós. Mas todos os dias nós temos que nos perguntar, será que eu estou entendendo o convite do Cristo?
Ou será que eu vou ter que esperar mais lágrimas e mais cansaço para procurá-lo? E ele continua que quando nós pegamos e seguimos o Cristo, ele afirma, né? Deixa eu pegar aqui, que fica mais fácil eu colar do autor, né? Quer dizer, dos que escreveram direto do autor. Isso se eu não fechei, porque eu fechei aqui sem querer. Então, deixa eu ver aqui. Ele fala assim: vinde a mim todos que andai cansados e fatigados, eu ainda não achei não, e eu vos aliviarei. Pegai o meu jugo, que é suave, o meu fardo, que é leve. Se for próximo disso, me perdoem, tá? Se não for esse o texto exato. O que é o jugo? O jugo é aquela peça que vai na frente do carro de boi e prende os bois no carro de boi. Aquele que vai no lombo do boi. Aquilo é o jugo ou candeia. E aí o que acontece? Nós temos, como que é o outro nome? Canga. Canga. Então o que acontece? Ou é o jugo ou é a canga. Obrigado. E aí, como a gente... Me contaram, se eu estiver errado, me corrijam. Que quando você tem um boi bravo e você quer amansar esse boi, você põe do outro lado um carro de boi, um boi manso. E aí a canga ou o jugo que está ali preso a eles, quando o boi bravo dá aquelas mexidas, a força física do mexida passa através do jugo para o boi manso. E o boi manso vai na dele. O boi manso já define os caminhos porque já conhece. E o boi bravo tem que seguir. Vai passando o tempo, o boi bravo fala assim, não adianta revoltar. Não adianta, porque eu estou seguindo o que o outro está fazendo. O manso acalma o bravo. Em outras palavras, Jesus está nos convidando a ir de passo juntos com ele. Nós estamos presos ao mesmo jugo. E ele vai nos ensinar a ser manso. Mas quando a gente aceita o caminho, a verdade que ele trilha, o fardo que nós vamos carregar é leve. Então o sofrimento diminui. Porque ao invés de ficar cobrando o erro dos outros, eu não cobro o erro dos outros. Porque quando eu cobro o erro dos outros, eu acabo pedindo para que eu seja corrigido dos meus próprios erros, como um cobrador impassível. Por isso Jesus falou assim, entendeu, Pedro? Quase que ele falou isso, entendeu, Pedro, porque a gente tem que perdoar 70 vezes 7? Porque você não sabe o que você fez em vidas passadas. Então, se você perdoa os erros das outras pessoas, naturalmente você vai ser merecedor da misericórdia que você recebeu para com seus erros. Continua a caminhada sem o sofrimento. E aí, nós vamos aprendendo, junto com esse processo de deixar nossos corações mais dóceis para o Cristo, nós vamos junto com esse pensamento, também aprendendo a amar o próximo como a nós mesmos. Aí nós vamos entender que o convite do Cristo também deve ser o convite que nós fazemos e temos para com o próximo dentro da casa espírita. O acolhimento. Nós estamos aqui dentro da casa espírita e temos que ver que todos que aqui chegam têm uma sede ou uma fome de algo. Se não for fome e sede de revolta, se não for fome e sede das coisas materiais do mundo, ele está no mesmo diapasão e na mesma vibração que nós. Então está na hora de acolhermos e ambos irmos para o Cristo. Nós temos que olhar aqui dentro da casa espírita e tentar enxergar os outros como irmãos. Nós vamos ter sorrisos dentro da casa espírita que a gente talvez tenha dificuldade por sofrermos às vezes muitas marteladas, né? Lá fora, no mundo. Mas aqui é o primeiro passo para a gente depois expandir daqui para fora. E não só ficar restrito a mantermos o nosso acolhimento dentro da casa espírita, lá fora também. Porque as pessoas também, às vezes, nos reconhecem como espíritas e estão esperando de nós atitude de espírita. Então, nós temos que contar até 10, respirar fundo, desistir da agressão, no direito a abrir mão, para que a gente possa mostrar para as outras pessoas o que é que tem nos salvado. A doutrina espírita, que é a forma como eu consigo interpretar melhor o ensinamento do Cristo. E aí eles vão falar o seguinte, eu também quero seguir esse caminho. Assim, nós vamos trabalhar pelo Cristo e com o Cristo.
Diferente do que normalmente que a gente costuma fazer, né? Escuta, qual a religião que o Fabiano acabou de entrar para ela aí? Que eu vi que ele falou que entrou para uma religião nova aí, né? Qual foi? Ah, Fabiano se tornou espírita. É bom saber que eu vou ficar longe de qualquer centro espírita da minha vida, porque ele virou um porre depois que ele virou espírita. Então nós estamos fazendo um desserviços para o espiritismo e para o Cristo. Agora, se a frase for ao contrário, ele mudou, ele está diferente, está mais paciente, está menos revoltado, está mais caridoso, está mais sorridente, está mais amigo, está menos rancoroso, menos vingativo. O que fez isso com ele? Foi o espiritismo. Eu quero conhecer, porque se fez isso por ele, que era muito ruinzinho, o que fará por mim? Esse é o verdadeiro acolhimento para a doutrina espírita. Sermos cartões de visitas, porque entendemos o convite do Cristo e vamos seguir por eles. João entendeu a mensagem. E João resgatou, porque a gente evolui também pelo jugo forte, mas é tão mais confortável seguir pelo jugo suave. Vamos aceitar o jugo suave de Jesus e caminhar junto com ele, porque aí as lágrimas serão menores. Que a paz do Senhor esteja com todos nós. Obrigado, Fabiano, por essa palestra que foi como um bálsamo em todos os nossos corações, com certeza. Vamos agora sortear 2 livros, né? Nós tivemos 51 pessoas registradas aqui. Então, Fabiano, eu gostaria que você de 1 a 51, você falasse 37. Quem é 37? O livro é O Homem que Falava com Espíritos, Chico. Não, pode ficar. Vamos agora ao próximo. Você poderia falar um outro número, por favor? De 1 a 51, menos 37. 27, por favor. Aparecida, nossa companheira lá do Germana Bertoni, Vinha de Luz, Chico Xavier, para o Espírito Emmanuel. Parabéns, Aparecida. E agora, então, nós vamos finalizar com a prece. Eu convido, com muito acolhimento, novamente, o nosso companheiro Fabiano Drummond para fazer a prece de finalização da palestra de hoje. Por favor, Fabiano. Sinta-se acolhido pela comunidade espírita de Cataguases, para sempre. Vamos acerenar nossos corações e sentir a presença do Cristo junto de nós. Pedir que o Senhor nos mostre o caminho, a verdade e a vida, para que possamos, de passos juntos, realizar essa caminhada para a evolução e para a luz. Abençoe todos os presentes, Senhor, encarnados e desencarnados. Abençoe nossos lares. Abençoe nossos familiares. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de aprender e crescer. E que possamos sentir em nossos corações a vontade e a coragem de evoluir. Que o Senhor nos abençoe em rumo a nossas casas durante a semana, para que o nosso aprendizado possa se fazer em paz e equilíbrio. Obrigado, Senhor. Que assim seja.
Boa noite a todos. Boa noite a todos. Seja bem-vindo à nossa casa. Hoje estamos iniciando o mês espírita na nossa região. E quem nós vamos ter o prazer hoje de fazer o estudo para a gente é a Maísa Fernandes. Queremos agradecer a presença de todos, encarnado e desencarnado. Essas mensagens que vocês receberam aí na entrada, no final nós vamos fazer o sorteio de 2